Shalom, graça e paz a todos. Tudo bem? Amém. Que frio é esse, pastora? Ar-condicionado aqui, meu Deus. Aqui tá muito calor. Ah, mesmo? Rio de Janeiro? Cabo Muito Frio? quente. Muito quente. Aleluia. Paola, shalom. Que bom tê-la com a gente. Seja bem-vinda. Shalom, prazer estar aqui. Que Obrigada, alegria, viu? né? Foi orgulho só ver você lá, dirigindo aquelas crianças lá. Falei, meu Deus, eu sou Glória a amiga Deus. dela. Eu Foi conheço ela. sobrenatural, viu? Foi sobrenatural, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Amém, Foi uma amém. bênção, graças a Deus. Eu sei que para chegar a esse espetáculo, né, teve um grande processo, muito trabalho, e glorificamos ao Senhor na sua vida. Amém, Bem, glória a Deus. Agradeço muito, especialmente pelas orações, viu? amém, amém. Que o Senhor Obrigada. faça mais e mais projetos como Amém, esse, que o Senhor seja glorificado. amém, glória a Deus. Estamos juntas. Aleluia. Leonardo, seja bem-vindo. Você que é o irmão da Lívia, né? Tarde, boa noite, a paz, tudo bem? Obrigado. Irmão da Amém. Lívia. Glória a Deus. Irmãos, a Leonardo, irmão da nossa
querida irmã Lívia, que todos já conhecem, né, que está lá na Argentina, mas o Leonardo está aqui no Brasil, né? Aí Isso, no Brasil. no estado da Bahia, Bahia. né? Isso, Feira de Glória a Santana, Deus. Bahia. Você também é bailarino como ela? Não, não. Eu faço parte de Ah, outros ministérios na igreja. ai, que bom. Você tem a participação em qual área assim, de ministério? Eu faço parte do grupo de obreiros, faço parte do Ministério de Casais e Que bem. também na coordenação da TV da igreja, da transmissão online, entendeu? Olha, que bom. Esse talento aí seu vai ser muito bom para a gente também, viu? Vai Amém. ser bênção, se puder Amém. servir a nós. Glória a Amém. Deus. Pode contar com isso. Amém. Glória a No Deus. momento eu tô sem a webcam, eu tô em um computador aqui que eu não tenho, mas na próxima reunião eu vou estar no notebook, aí vai ficar melhor. Combinado. Shalom, Ana, tudo bem por aí? Firme e forte, perseverando, apesar das lutas. Tá aí tudo bem, né? Estou sem som, não é? Pronto. Ah, agora sim. Estamos com mais uma hora, porque mudou a hora na Europa, portanto, neste momento aqui é meia-noite e 37, portanto aumentou. Eu penso que o Júnior tem a Então tá mesma mais tarde situação. para você? Eu pensava que ia ser mais cedo, mas não. É mais tarde. Portanto, eu creio que o Júnior neste momento se calhar é 1h37, não tenho a certeza, mas se calhar é. É, E, Júnior? Misericórdia. pois Meu é, Deus. desafio Meu mesmo, Deus. desafio mesmo. É, E, hum, e pronto, estamos. eu coloquei esse horário das 8h30, tanto para dar tempo de eu sair do trabalho, mas também a pedido do pastor Michael lá de Campo Grande, que para ele é 1 hora a menos, para ele conseguir participar. Mas se ele não conseguir vir participar, a gente volta para as 8 horas, para não sacrificar tanto vocês, né? Em esta altura é sempre mais complicado, né? É, Esta altura é sempre mais complicado. isso. Mas não há problema, a gente está cá, já estamos habituados. Amém. Não se preocupem, gente, não se preocupem. Tá ok. Ok, eu partilhei no Bate-Papo um link, que é um projeto que o meu município trabalhou com crianças e ainda trabalha. E à conta disso, o exemplo desse projeto neste momento propagou-se pelo país inteiro. E tem a ver com a linha de apoiar as crianças a nível de orquestras com a escola da Venezuela. Pronto, não sei se é isso que a Paula está a fazer também. Portanto, eu mandei-lhe que é para ela ter alguma ideia do âmbito do projeto, porque tem a ver essencialmente com combater o absentismo de determinadas crianças. E não sei. Maravilha. Ela que, a partir daí, ela depois vai conseguir. Não sei se ela está a ouvir, mas eu já pus o link. Tá. Bate-papo. Sim, Paola. Depois você Sim, confere lá. Vou conferir. A orquestra que participou, fez parceria com a gente, segue essa linha da Venezuela. Okay. Eu vou dar uma olhada assim. Obrigada, Ana. Há muita coisa sobre isso e sobre esse projeto também tem muita coisa. Eu própria fiz uma das candidaturas, por isso, se quiseres falar, posso dar assim umas dicas para concorreres para algo maior, sei lá. Que maravilha. Silvana, seja bem-vinda. Rebeca, que bom que você está aqui. Oi, para Lívia. Shalom, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Pastora Elma, que bom que você está aqui também. Fico muito feliz. Shalom. Priscila, shalom. Bom, acho que eu já dei oi para todo mundo. Isabel, também está. Isabel, verdade, Isabel, seja bem-vinda.
Shalom. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, conforme os horários. Amém, glória a Deus. Irmãos, agora que eu já dei oi para todo mundo, eu quero contar a notícia. A profeta Cida Nicolau não conseguirá dar aula hoje. Ela estava numa conferência lá no Maranhão, que é a região nordeste aqui do Brasil. Lá está fazendo muito calor e ar-condicionado, e a voz dela ficou rouca, que ela gritou muito ontem, e hoje ela falou, Vanessa, esteja orando. Aí, quando foi agora à noite, ela falou, querida, me perdoe, não conseguirei estar lá hoje à noite. Então, ficou marcado para a próxima segunda-feira ela vir aqui. Eu não desmarquei com vocês, por quê? Porque eu queria estar contando para vocês uma direção que Deus está nos dando sobre a Europa. Então, eu queria compartilhar, aproveitar que vocês vão estar vindo aqui, todo mundo, né, com muita sede, com muita fome para ouvir a palavra, que eu tenho certeza que vai ser tremenda, né? A gente volta semana que vem, mas é porque nós precisamos já começar a trabalhar. O Senhor já tinha mostrado que era para a gente fazer uma mobilização de 24 horas de adoração e oração na Páscoa, né? Nós já, desde que nós começamos na base, a gente não tem feito turnos, e o Senhor tem nos direcionado, né, para a gente estar nesse período de preparação, né? Estivemos estudando, meditando no livro de Josué, e vai ser muito importante a gente ouvir sobre a queda dos muros de Jericó, que é exatamente um momento assim muito sobrenatural para o povo de Israel. Foi a primeira terra que eles adentraram e tiveram ali uma experiência de vencer o exército do inimigo pela ação sobrenatural de Deus. Então, nós cremos que isso vai ser uma figura daquilo que nós vamos viver, né, como base, como sacerdotes, como aqueles que serão despertados pelo Senhor para fazer parte desse exército, porque nós vamos estar, então, na Páscoa, fazendo 50 horas de adoração e oração pela redenção da Europa. Por que 50 horas? Deus falou comigo, eu perguntando, né, porque 24 horas era o primeiro momento que eu tinha, assim, sentido no coração, né? E eu falei, nós temos um grupo de, no mínimo, 18 turnos. Então, a gente conseguiria, né, ou que seja dobrar, ou que seja chamar outras pessoas, a gente faria 24 horas. Mas meu coração não estava satisfeito com isso, e eu percebi que Deus queria mais, né? E aí era uma chance da gente mobilizar outros, né? Entrar em contato com outras casas, salas de oração, outros ministros, líderes de intercessão, adoradores, ministros, intercessores, para que isso juntasse a nós, né? Também conhecesse o nosso trabalho, conhecesse esse grupo, essa base. E aí eu falava assim, Senhor, mas 72 horas é muito grande, porque nós temos 18 pessoas, né? 18 turnos, na verdade, 18 equipes. E aí, para a gente chegar em 72, o desafio é muito grande. E eu falava, Deus, mas espera aí, 48 horas não tem sentido profético. E eu orando, e eu falava, Senhor, fala comigo, me dá uma direção. E aí o Senhor me fez, né, pesquisar mais sobre a Europa,
E aí me veio 50 países da Europa. A Europa tem 50 países, então nós vamos fazer 50 horas de oração, e cada hora nós vamos orar por um país da Europa. Lógico que nós vamos estar orando pela guerra que está acontecendo, né, ali da Ucrânia, na Rússia, orar pela igreja, orar por todo o continente da Europa, mas especificamente também orar por um país, né? Profetizar por um país em específico. E semana passada, né, antes disso que eu contei para vocês, Deus me deu uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Né, como se diz, não vamos ter a Cida Nicolau pregando sobre Josué 6, eu vou compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu para a Europa, então. Vamos lá, Lucas 13. Em Lucas 12, estava já num contexto onde Jesus já estava falando sobre o juízo de Deus. E aí, no capítulo 13, ele é abordado por judeus ortodoxos, e eles vêm até Jesus para questioná-lo, né, a respeito do povo galileu. Então, diz assim, Lucas 13, naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensai vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Depois eu continuo. Então, assim, eu fiquei intrigada, né, com esse texto, porque o Senhor está falando sobre arrependimento e sobre juízo, né, de que esses galileus, eles não eram mais culpados do que os demais judeus, né, que tanto esses como os outros também precisavam se arrepender. E aí eu liguei para o apóstolo Rogério, compartilhei com ele que Deus estava me falando e pedi para que ele pudesse trazer um aprofundamento em cima desse texto, né? E aí ele compartilhou comigo algo muito profundo, muito rico, que eu queria compartilhar com vocês. Ele explicou primeiramente, esses galileus eram judeus misturados, né? Judeus que se misturaram com gentios, e eles tinham, então, uma adoração ao Senhor misturada. Havia mistura, contaminação no altar deles, né?
Então, os sacrifícios deles eram sacrifícios não somente ao Senhor, mas também a outros deuses. E por isso que aqui no começo fala que Pilatos misturou o sangue deles com os sacrifícios que estavam ali sobre o altar, né? Então, eu fiquei muito chocada com esse versículo, porque imediatamente a gente lembra, né, do que está acontecendo ali na guerra, porque Putin tem cometido diversos crimes de guerra. Putin tem sido, assim, um rei muito tirano, muito cruel, né, com os civis. E então, imediatamente, eu lembrei disso quando eu estava lendo esse versículo. E aí o apóstolo Rogério continuou falando que esses judeus ortodoxos estavam julgando esses galileus, né? Porque eles se julgavam, né, puros, né? E nós somos judeus puros, nós somos de uma linhagem pura, os nossos sacrifícios, a nossa religião, aquilo que as nossas obras são justas diante de Deus, né? Então, eles achavam que os galileus estavam sendo castigados por oferecerem uma adoração contaminada, uma adoração falsa. E aqui nesse versículo, versículo 4, quando Jesus ele menciona essa tragédia, né, da torre de Siloé cair por cima de galileus e matarem esses galileus, Siloé, irmãos, significa um enviado. E aí, quando você observa Torre de Siloé, né, caindo por sobre os judeus, matando os judeus, a gente lembra que tem um versículo que fala que Jesus ele é o enviado de Deus. Ele é o Cordeiro Santo, aquele que foi enviado pelo Pai, né, o Messias enviado, e fala que a pedra, né, a pedra angular, cairá sobre aqueles que rejeitaram a mensagem do Messias. Então, aqui, o que nós podemos entender aqui é que esse povo, eles precisavam de arrependimento, porque eles tinham rejeitado a mensagem do Messias, eles tinham rejeitado o evangelho, né, do Messias, e da mesma forma como esses galileus, os judeus também precisavam se arrepender, porque eles também estavam rejeitando o evangelho, eles também estavam rejeitando o enviado de Deus, rejeitando o Messias. Bom, e qual é a relação disso? Vocês, Isabel, Ana e Júnior, né, que moram aí na Europa, vocês têm muito mais conhecimento do que nós, que estamos longe, né? Mas o que foi me passado é que a Europa está debaixo de uma apostasia, né? E que as nações que experimentou um grande avivamento e que foi celeiro de muitos missionários que foram enviados para todos os cantos da terra, hoje são países que estão numa verdadeiro cemitério espiritual, né? Muitos ateus, muito agnósticos, né? E então eles também têm estado como esse texto fala, né? Eles têm rejeitado o evangelho de Jesus, eles têm rejeitado o Messias, e da mesma forma como está Jesus falando desses judeus, assim o Senhor tem exortado a Europa, que se não houver arrependimento,
o mesmo juízo pode sobrevir sobre eles. E a gente sabe que eles, muitos países ali próximos, eu estava vendo uma live esse final de semana, lá da Polônia, onde Biden passou lá e teve um discurso lá, e aí o pessoal estão dizendo que eles já estão esperando que o próximo país a ser atacado vai ser a Polônia. Inclusive, quando Biden estava lá discursando, a Rússia jogou um míssil numa cidade ali na beira da Polônia, né? Então, eles estão se sentindo ameaçados de também sofrerem essa guerra. Então, o Senhor tem me falado para que a gente possa orar por arrependimento, para que eles recebam esse batismo de arrependimento, para que esse juízo que veio sobre o povo ali da Ucrânia, né, que esse juízo não venha sobre todos os outros países também da Europa. E também porque o que a gente percebe nesse texto foi que aqueles judeus ortodoxos, eles se julgavam melhores espiritualmente. Eles se julgavam com uma presunção, com uma arrogância, com uma soberba, né? Se julgando que eles eram melhores do que os que foram mortos. E, da mesma forma, a gente escuta relatos de que aqueles que servem a Deus, as igrejas, normalmente, né, ali na França, na Suíça e tudo, é um povo arrogante, é um povo que se acha autossuficiente, né? E que, por causa disso, já tem entrado muitas doutrinas, muito engano. As igrejas já estão fazendo casamentos de homossexuais. Por quê? Porque permitiu que esse orgulho entrasse dentro das igrejas, essa soberba, essa independência de Deus, né? E eles têm rejeitado a cruz de Cristo, rejeitado o evangelho da cruz, e por isso eles precisam desse arrependimento. E aí, na sequência, a gente observa que Jesus ele contou uma parábola, né? E fala da figueira estéril. Então, vamos ler aqui do versículo 6 até o versículo 9. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma videira, uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: esse é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela está ocupando inutilmente a boa terra? Então o vinicultor lhe rogou, olha só, rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Então, eu vejo isso aqui como uma palavra que Cristo trouxe de misericórdia, onde o Senhor, dono dessa plantação, ele estava procurando frutos, e aqui eu vejo frutos de arrependimento, que ele não estava encontrando. Mas quando ele estava a ponto de cortá-la e lançá-la no fogo, né, como a gente já viu em outras passagens, vem aqui o vinicultor,
né? O que eu acredito que aqui ele queria dizer do nosso intercessor, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que está diante de Deus intercedendo por nós. Então, ele esteve aqui e disse, Senhor, deixa por mais um ano. E eu cuidarei cavando ao seu redor e adubando. Então, eu vejo isso como um ato de misericórdia, onde ele nos dá mais tempo, onde ele dá mais tempo para a Europa, né? E cavar, muitas das vezes é as circunstâncias que são colocadas ao nosso redor. Então, eu acredito que esse cavar é justamente todo esse contexto da guerra, das consequências da guerra, do sofrimento que a guerra está trazendo para toda a Europa, né? Não só economicamente, mas porque os refugiados estão indo para outros países, e esses países estão tendo que receber esses refugiados. Então, muita coisa está acontecendo, a ameaças de guerra, tudo isso é o cavar. E o adubar, eu acredito que é as nossas orações, é aquilo que nós vamos levar como incenso diante do trono de Deus, e isso vai estar adubando essas nações, toda a Europa, para que elas se despertem, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja remissão dos seus pecados. Por isso, nós vamos estar orando por essa redenção, por essa remissão, justamente nos dias onde é comemorado a festa da Páscoa. E outra direção que Deus me deu foi de começarmos junto com o relógio de Israel. Então, a Páscoa os principais dias onde o povo de Israel comemora a libertação do Egito, é dia 14 e dia 15 do mês de Nissan, do calendário judaico. E esse dia 14 de Nissan começa ao pôr do sol, né, às 6 p.m., lá de Israel, e que vai ser às 12 horas da tarde, né, às 12 horas ao meio-dia, aqui horário de Brasil. E aí cada um vai, mais ou menos, acredito que vai ser, então, mais ou menos umas 4 ou 5 horas aí na Europa, né? 4, 5 horas da tarde, próximo do pôr do sol também, da sexta-feira de Paixão, e a gente vai encerrar no domingo, que vai dar 50 horas, em torno de 2 horas da tarde, aqui horário de Brasil, pôr do sol aí, mais ou menos, no horário da Europa. É isso que eu queria compartilhar. Eu creio, eu estou, assim, muito grata ao Senhor pelas direções que Ele tem trazido, por aquilo que Ele tem falado. Então, principalmente, nós vamos estar levantando esses altares pela redenção, pela remissão da Europa, para que haja esse batismo de arrependimento, para que haja esse quebrantamento, eles se humilhem, como está escrito lá em 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos que é para isso que o Senhor está nos chamando, para essa convocação de estarmos nesse lugar, né? Intercedermos por essas nações, exaltarmos o nome dele, declarar que ele reina nessas nações, né? O senhorio de Cristo nessas nações, e nós cremos que haverá um grande avivamento. Amém? Eu queria contar também o que está acontecendo lá, acho que a Lívia estava na sala lá da Bíblia para as Nações, ela escutou, acho que outras pessoas também, não sei se escutou,
contando como estava a igreja na Ucrânia, né? Que ali no leste europeu era a maior igreja, assim, no sentido de uma igreja avivada, uma igreja que estava buscando o Espírito Santo, né? Também havia, me parece, 120 mil judeus messiânicos, né? Só em Kiev tinha uma colônia de 20 mil judeus messiânicos, Kiev, né? E então eles já estavam experimentando assim um grande avivamento, e aí por isso o apóstolo Rogério acredita que esse ataque foi um ataque espiritual, no sentido de atacar o altar da Ucrânia, que é um lugar onde as fontes estavam se renovando, jorrando, e essa adoração que estava nascendo ali da Ucrânia era o lugar onde que poderia estar espalhando por toda a Europa, né? Mas nós cremos que isso não, Mas neste essa sábado guerra eles não vai estiveram em matar adoração. isso. Neste sábado eles estiveram em adoração, em louvor e a cantar de uma forma tremenda. Não sei onde é que eles se reuniram, mas eles estiveram a partilhar eu hoje estive a assistir e eles estiveram a celebrar o Sabato este fim de semana. Não entendi, Ana. Essa igreja em Kiev estiveram a celebrar este fim de semana, este sábado, tiveram em celebração, todos juntos, a dançar e a louvar. Eu depois posso mostrar o link, porque entretanto acho que passei para a Isabela e tudo, foi uma coisa tremenda. Sim, passa para nós. Ok, vou passar, está bem? Foi mesmo lindo, aliás. O louvor deles Lembrei também que houve que essa irmã lá da Alemanha que ela conhece pessoas, irmãos lá da Ucrânia, e aí contaram que, me parece, o ano passado teve uma profecia em uma dessas igrejas que haveria uma guerra, que essa guerra não duraria muito tempo, mas que depois dessa guerra a Ucrânia ia experimentar um grande avivamento. E eu creio que vai ser para toda a Europa, em nome de Jesus. Alguém pode compartilhar em cima daquilo que eu compartilhei? Posso? Sim, Isabel. A Ivonete estava a partilhar conosco e é curioso que a primeira coisa que eu me lembrei era: temos a Europa como sendo o continente, o velho continente. Este velho continente teve um grande impacto no percurso do próprio apóstolo Paulo, em que ele veio trazer estas boas novas, teve o impacto que teve. Há muita fixação da comunidade judaica, grande incidência disso, grande impacto na própria comunidade, são os países que sofreram a perseguição, como a Alemanha, como a Polónia, o impacto que teve também a Ucrânia, especificamente Kiev neste percurso. É curioso também que na mediação deste conflito entre estas duas nações se está a apontar: vamos fazer uma reunião através recorrendo ao país de Israel para fazer esta mediação. E cada vez que se ouve falar temos comunidades, temos grupos judaicos, bem logo a seguir um grande conflito. Tivemos recentemente uma situação em Portugal, em que se está a apontar de um processo de corrupção e que envolvem a Igreja Judaica. Bom, aquilo que eu me apercebo e que eu vejo é assim: para já, este velho continente tem um grande impacto a nível mundial, a começar na Alemanha por causa do Martinho Lutero. Ele começa um processo de revolução
ele começa um processo de transformação da própria igreja. E, ao longo destes anos, tem havido vários ciclos de avivamento, tem havido vários mover do Espírito de Deus, e ao mesmo tempo, quando a Ivonete falava da apostasia, é precisamente uma tentativa de é necessário calar-vos, é necessário fazer desviar a atenção do povo. Há um livro muito antigo que eu conheci, que se chama Impacto, e é precisamente por aí que este livro Impacto começa, em que há supostamente uma reunião, e da maneira como este escritor apresenta, como se houvesse uma reunião nas trevas, a dizer é necessário que este povo se cale, este povo que não tenha conhecimento, vamos entreter-lo, vamos apostar nas suas debilidades, nas suas fraquezas, é necessário parar-lo. E o que é curioso é este ciclo, é vários processos que a Europa tem passado. Eu vi essa mensagem que foi divulgada sobre a profecia a nível da Ucrânia, sobre o crescimento, o impacto. E é curioso que isso tocou muito, e de facto parece que, como tudo começa em Europa, tenta-se abafar, tenta-se pôr uma camada de areia, uma camada de cinza para induzir as pessoas. Não é possível, isto já morreu, isto era outro tempo. É um grande impacto, de facto, aquilo que estamos a ver. E, sobretudo, está aquela presença constante daquilo que aconteceu, a perseguição aos judeus, e neste momento estes novos convertidos estão a ser vítimas dessa perseguição, a constatar aquilo que está a verificar com a América Latina. O continente americano está a iniciar um grande fogo, um grande mover do espírito, em oposição daquilo que se possa ver de Europa. E o que é que eu posso dizer? Estava a falar e disse assim, pronto, entramos outra vez no ciclo de avivamentos, no sentido de oportunidade que possam haver para destruir o plano e tirar o foco do que está a acontecer verdadeiramente, que é o objetivo central. Não podemos deixar que este mover do Espírito se levante, este mover do Espírito opere nas vidas do povo por causa da transformação, mas estou convencida de que esta perseguição, este princípio de dor, é precisamente o ressurgir de um novo avivamento, mas há sim muita apostasia. Amém. Era o que eu queria partilhar convosco. Eu estou vendo algumas pessoas aqui convidadas de fora. Eu queria só reforçar o que eu já avisei há algum tempo agora. Para vocês, meus queridos irmãos, eu sou Ivonete, tá? Para quem não me conhece, né? A gente coordena uma base profética de adoração, e nós íamos receber hoje a profeta Cida Nicolau, e ia estar compartilhando uma palavra sobre a queda dos muros de Jericó, só que a voz dela está muito rouca, ela está sem voz, né? Então, hoje ela não vai conseguir vir participar dessa mesa, e ela pediu perdão, e que na próxima segunda, nesse horário, ela vai estar aqui com a gente, e nós cremos que o Senhor vai cuidar para que na próxima semana isso não aconteça mais, para que a gente consiga verdadeiramente ouvir e receber esse alimento. Então, os irmãos que estão aqui de fora, que são visitantes, eu queria pedir perdão para vocês, e nós estamos aqui aproveitando esse momento de estarmos juntos para estar falando de uma mobilização que nós vamos estar fazendo agora no feriado de Páscoa. Então, essa mobilização, ela se estende até você,
né? Porque nós vamos fazer 50 horas de oração e adoração pela redenção da Europa. Então, será do dia 15, sexta-feira da Paixão, no pôr do sol do horário de Israel, até o dia 15, até o dia 17, que é o domingo de Páscoa, e nós vamos fazer, então, 50 horas. Então, nós vamos estar divulgando e eu espero contar com a participação de vocês. A gente vai estar fazendo aqui pelo Zoom, né? Você com a sua equipe, você vem, tira esse período de adoração, de oração, pela Europa, pela Rússia, pela Ucrânia, por essa situação da guerra, né, pela igreja ali naqueles lugares, mas também em cada uma hora nós vamos estar orando por uma nação da Europa, porque são 50 países da Europa. Então, cada pessoa, cada equipe, cada turno vai estar orando por um país da Europa. Tá bom? Então, nós vamos continuar aqui compartilhando isso que Deus nos falou, dessa passagem de Lucas 13, que é a palavra que Deus nos deu para que a gente possa despertar, né, esse exército, porque é tempo de arrependimento, para que a Europa experimente esse avivamento, que o Senhor está trazendo essa exortação, essa palavra. Quem mais quer estar compartilhando? Eu acho que sou a única europeia que está no grupo. Não sei se existe mais alguém. O Júnior estava aqui, eu acredito que... Sim, mas não sei o se ele já Júnior saiu, porque já está é tarde para ele, brasileiro, né? não é? Ah, não, o Júnior está aqui. Sim, mas eu acho que o Júnior é brasileiro, não é espanhol, para não, Ah, sim, é verdade. né? A Portanto, minha descendência é toda espanhola, os meus bisavós vieram daqui. tu és espanhol, tu hablas espanhol. Quer falar? Um pouquito. Pronto, eu também tenho descendência espanhola, os portugueses têm descendência de tudo também, é uma verdade. Bom, há uma coisa que eu senti e que eu vou lançar como desafio e espero que vocês não fiquem entristecidos com aquilo que eu vou dizer, mas eu tenho que o dizer, que é o seguinte, em Portugal nós temos vivido, e eu sei que não é só em Portugal, e muitas vezes é muito difícil para mim, porque eu tenho tido bastante comunhão. Quando eu digo difícil é entre aspas, atenção, não é? Mas muitas vezes eu tenho que, pronto, ficar quieta, não é? Como muitas vezes nós temos que ficar quietas à espera que a coisa passe, não é? E, aliás, nós já lançámos aqui um desafio e não se avançou precisamente porque determinadas pessoas pronto, também não foi possível entrarem para fazermos aqui um clamor pela Península Ibérica, por exemplo, que faz parte da Europa, não é? Mas há uma coisa que eu vou chamar a atenção, que é assim, estou a tentar enrodar que é para dizer o que tenho para dizer, porque de facto não é muito fácil, mas a verdade é esta, é que nós vimos muito com a cultura greco-romana, e temos a cultura greco-romana, quando recebemos a salvação, ou pelo menos da escola que nós tivemos em termos do avivamento, era um pouco que a cultura hebraica foi a cultura hebraica e que nós temos e que Jesus nos libertou de determinadas coisas. Ao partilharmos muito a comunhão convosco, começou a entrar muito, e eu tenho feito várias aprendizagens de uma série de festas, de uma série de rituais e partilhar com a cultura hebraica uma série de aprendizagens que eu fico grata e devo muito. Contudo, hoje Deus deu-me uma palavra que me impactou imenso, que foi o facto de que a passagem em que Maria ia levar o perfume ao túmulo de Jesus para purificar Jesus, eu aliás partilhei isso no grupo, e os anjos apareceram e perguntaram que vocês façam aqui porque ele já não está cá, ele já ressuscitou. E aquilo levou-me precisamente para a situação da queda dos muros, porque foi uma coisa
impactante, da mesma maneira que mais impactante que os muros foi a ressurreição de Jesus Cristo e aquelas mulheres serem confrontadas precisamente com o facto da ressurreição de Jesus, não é? Portanto, e eu senti que havia ali uma direção da parte de Deus a dizer assim, vocês estão impactados nas quedas dos muros, mas os muros já caíram, atenção, os muros já caíram e as pedras, e vocês vão ter que passar o próximo nível, não é? Vocês vão ter que passar o próximo nível do decreto da bênção e avançar. E há uma coisa, e isso prende muito, talvez não tenha sido surpresa para mim a reunião hoje ser diferente, mas há uma coisa que nós temos vivido em Portugal. Muitos portugueses hoje não têm algum receio de ir a uma igreja brasileira. Porque de um momento para o outro, de mês a mês, começou a nascer uma igreja brasileira. E o brasileiro muitas vezes, quer dizer, porque pensa que é tão lógico que saber-se a cultura hebraica, ter presente a cultura hebraica, não entende o facto da nossa ignorância. E nós questionamos e procuramos, e aquilo é algo pesado. Portanto, quando é advertido esta questão relativamente a nós pensarmos na importância daquilo que sabemos e que sermos humildes diante de Deus, é importante que o brasileiro que não são e no papel e na identidade que neste momento sente que tem da parte de Deus, não se esqueça do papel que tem de aprendizagem também, da diferença. Porque cada uma das nossas nações na Europa temos uma chamada e o português foi criado para profetizar. Nós temos uma língua para profetizar. A nossa língua, já não me lembro onde é que apanhei isso, mas de facto nós temos que parar de murmurar, há uma série de coisas que têm que se cair. Mas há uma coisa é certa, esta questão que se coloca neste momento só a nível do europeu, do etnocentrismo europeu, é uma realidade, sim. Mas eu tenho assistido e tenho vivido de perto também o peso do etnocentrismo brasileiro. Ok? É real. É real. E é tão real muitas vezes que é constrangedor e afasta as pessoas de ir à igreja. Ok? E isso tem que ser quebrado. Ok? Eu sei que é duro aquilo que eu estou a dizer. Ok? Eu sei que é duro, mas eu estou a falar a verdade. Eu estou a falar a verdade. Porque se eu vou, não é? Porque é assim, as coisas velhas já passaram e é assim, nós temos que estar na videira, nós temos que ter realmente o conhecimento, mas nós não vamos ser circuncisados, a nossa circuncisão é no coração. Nós temos que perceber que as coisas, não é? E se nós vamos evangelizar, e de facto é assim, as coisas têm que ser misturadas, mas têm que ser entendidas, porque senão, sem conhecimento, o povo perece. Ok? Mas é sempre essa mensagem que Jesus tem falado conosco, né? De não nos julgarmos superiores, né? Nem os judeus e nem os gentios que foram salvos, sabe? Então, assim, a gente vê em toda a Bíblia de sempre manter esse coração como o coração de Jesus, que não se julgou, né? Não se julgou superior, mas se colocou na posição de servo. Isso é uma mensagem que Jesus sempre trouxe para nós. Então, para os discípulos de Cristo, para aqueles que seguem e creem no Evangelho da cruz, é essa mensagem de sermos servos, de não nos julgar superiores, de não... aqui ele sempre fala, você quer ser o maior, então que sirva, que você sirva, né? Que você coloque a toalha. Então, nós, por sermos brasileiros, nós não temos o direito de nos julgar superiores aos europeus, e nada disso, Então, isso ter tem uma esse coisa... coração. Há uma coisa, e é assim, vamos ter que clamar, porque infelizmente
Nós temos que orar para que hajam obreiros, e houve muitos maus obreiros que entraram na Europa, que pensando que vinham para a Europa, queriam abrir uma igreja e que facilmente podiam fazer rentabilização, e isso machucou o reino de Deus. Tremendamente, tremendamente. Então, é mais uma coisa Isso para é que a uma gente mancha se incrível que tem que arrependa. ser modificado. E tem a ver Isso. com isto. Por isso é que eu estou a dizer, não se machuquem, não se sintem machucados com o que eu estou a dizer. Porque eu tenho que me envergonhar de muita coisa que foi feita pelos portugueses. E eu assumo e tenho assumido e tenho clamado. Por isso é que eu estava com algum cuidado a dizer, porque eu não quero magoar ninguém. Mas é uma realidade que não pode ser negada. E é uma realidade que muitas vezes é experimentada. Há muito pouco eu vivi uma situação dessas. Sim, mas assim, Ana, a gente não pode colocar isso como se todos, né? Todos os homens de Deus que têm pisado a Europa hoje estão desvirtuados do propósito de Deus. Mas nós precisamos sim também orar por isso, né? Nos arrepender por esse pecado, pelo pecado da igreja brasileira, de não estarmos sendo aí na Europa instrumentos para que a glória de Deus venha, né? Mas muitas vezes nós temos pecado contra o Senhor, né? Então é mais um motivo para a gente estar pedindo perdão por isso. Eu queria estar abrindo para outras pessoas. Amém, Júnior. Júnior, se você quiser falar, porque já está ficando tarde, e aí... Não, gente, pela hora vocês não se preocupem. Tem vezes que eu fico até às 7, 8 da manhã fazendo vigília, então vocês não se preocupem por isso. Com relação ao que a Ana estava falando, não é só a igreja brasileira. Aqui na Espanha, por exemplo, igrejas, né, ministérios latino-americanos, que são maioria da República Dominicana, de Cuba, tal, era o que a Ana falou, estragaram realmente com o modelo profético, o que era de Deus, e se converteu em igrejas só de passarela, só de roupa me mostrar se eu canto melhor que você ou não, você não pode ir nessa igreja, você não pode ir na outra, a minha igreja é melhor que a tua. Realmente se converteu em tudo assim. E eu passei por muitas situações por isso. Então, não é só a igreja brasileira. Todos nós somos humanos e a gente escolhemos um caminho errado, crendo que a gente estava caminhando para ir para o céu e estávamos caminhando para ir para o inferno. Mas tudo isso vai mudar. Deus está chamando seus filhos para que tudo isso mude e vai mudar o nome do Senhor Jesus. Por isso está acontecendo o que está acontecendo. Deus precisa permitir um caos no mundo, né, para que os filhos dele possam despertar e que possa realmente haver um avivamento. Então, isso é o que está acontecendo na Terra. Com respeito à situação da Europa, glória a Deus por Deus dar a direção para a gente fazer isso, né, uma hora de oração. Eu acho, se eu não entendi bem, seria 50 horas, uma hora representando cada país, não é assim? Isso. Amém. Mas aí eu gostaria também de falar uma coisa, que eu tô aqui, ó, tremblando, que eu tô com uma Ana, dizendo, não sei, eu tava assim, por favor, não faz eu dizer isso, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo tem um entendimento, mas como estamos no tempo da revelação e as coisas têm que ser reveladas e nada vai ficar no oculto, então eu preciso falar. Não os deixeis ser enganados. Rumores de guerras e ainda não será o fim. Não podemos, porque eu tenho escutado isso em muitas pregações de pastores, igrejas, ministérios e tal, enfim, não podemos pegar o contexto histórico, político e territorial da Bíblia e trasladar para o nosso de hoje em dia. Porque o contexto territorial, político e social daquela época não é o mesmo que agora. E muitas vezes porque, né, na Bíblia, a América, por exemplo, não aparecia nunca, eles nem sequer sabiam que existia uma América. Então, a gente não pode realmente tratar como se fosse ao 100%
né, como nossos dias de hoje, senão que tem que ter a interpretação, e tudo tem que ver, logicamente, mas tem que ter interpretação de Deus e tudo isso. Com respeito ao que é a guerra que está ocorrendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia leva 8 anos em guerra civil. A Ucrânia leva 8 anos bombardeando a península da Crimeia, que está ali do lado também da Rússia e da Ucrânia. Nós não podemos pegar só um lado da história, porque eu sei que a mídia só está dizendo um lado da história, que é o lado do globalismo. A última vez que teve o globalismo na Terra, Deus destruiu Babilônia. Então, precisamos entender que o sistema político do anticristo está sendo levantado. É um sistema político, social e religioso. Nesse ano, eles vão lançar a religião abraâmica lá nos Emiratos Árabes, a unificação da religião islâmica, hebraica e cristiana, onde os cristianos não podem pregar a palavra de Deus, mas um muçulmano sim que pode pegar a palavra dele, você pode se converter ao muçulmano, mas um muçulmano não se pode converter ao cristianismo. O cristianismo não vai ter papel nenhum naquele lugar. Bom, a religião abraâmica que eles falam que é por paz. Quando a Bíblia fala, quando vocês ouvirem de paz e segurança, virá destruição repentina. Eles levam 1 ano tentando fazer tratados de paz com todo mundo, e paz, e paz, e paz, e paz, e liberdade, isso acabou. Temos que ter em conta que quem vai levantar o anticristo serão os judeus. Sei que precisamos orar por Israel, porque eles são nossos irmãos, e eles estão no engano, porque eles creem que Jesus ainda não veio, que o Messias dele vai ser o anticristo. Precisamos orar para que Deus abra os olhos dele, porque isso já está acontecendo. Muitos deles já estão se dando conta disso. Mas a gente não pode pegar e apoiar o sistema também judeu, porque eles vão ser o que vão trazer os anticristos. E passar a mão por cima dos judeus, como se eles fossem os filhinhos queridinhos de Jesus e que eles não têm nenhuma culpa de nada. Não é assim também. A gente precisa ter o entendimento dessas coisas. Oramos por Israel, oramos pelos judeus, logicamente, porque são irmãos igual que nós, e Deus tem promessa para eles. Mas eles são os que vão levantar o anticristo. Eles são os que estão levantando o sistema do anticristo, e a gente não pode estar de acordo com isso. Se a gente for olhar, a gente vai olhar, por exemplo, que eu escuto pessoas falando que como o presidente da Ucrânia é judeu, então é coisa de Deus, não sei. Bom, enfim, tudo que vocês já podem ter escutado. O presidente da Ucrânia, ele é um ator, que ele promove o homossexualismo, ele promove toda a classe de aborto, toda a classe da agenda globalista. Precisamos entender o contexto histórico e político que está ali acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Na Segunda Guerra Mundial, o Putin ele fez um tratado com a Europa e os Estados Unidos dizendo a Polônia, a Ucrânia, a Finlândia, esses países vão ficar de territórios que vão delimitar a parte que o Putin controla e a parte que os Estados Unidos controla, que é a Europa. Estados Unidos controlando a Europa, ele vem trazendo o globalismo, que ele quer unificar absolutamente tudo baixo o controle dos Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pactou com a Rússia que eles não iam se expandir mais. A OTAN não ia se expandir mais. E Estados Unidos fez tudo o contrário. E o Putin, até o dia de hoje, ele estava bem caladinho. Ele não tinha feito nada. Estados Unidos está tentando colocar bases da OTAN na Ucrânia, na Polônia e na Finlândia, que são os países que estão delimitando território com a Rússia. As bases da OTAN são com mísseis virados para a Rússia, e isso sim que é um motivo de Terceira Guerra Mundial. Então precisamos entender o que está acontecendo e saber que a mídia não vai contar toda a verdade. Porque a mídia aqui nossa da Europa, daqui do Oeste, eles estão censurando absolutamente tudo que vem da Rússia, tudo que vem da Ucrânia. Estão colocando como o Putin, ele é o maior ditador de toda a história, e estão colocando, se você não apoia a Ucrânia, você não está a favor da liberdade. Se você apoia a Rússia, você está a favor do comunismo.
Mas até mesmo os russos que estão na Rússia, eles sabem que Rússia não é comunista. O Putin ele não está a favor do globalismo, o Putin ele não está a favor da legalizar o matrimônio homossexual dentro das igrejas, nem nada disso, porque eles são muito ortodoxos. Realmente também precisamos olhar tudo isso, gente. Não vamos se enganar. Sim, Não vamos deixar ser enganado. deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa entender uma coisa. Nós não vamos orar no sentido de fim da guerra e orarmos contra o cumprimento das profecias, certo? O sistema dos políticos, o sistema, como que eu queria dizer? O mundo jaz no maligno. E as dores, elas vão piorar, certo? Então, as dores de parto, elas vão ser cada vez mais intensas. Essa guerra não é Gog e Magog, a gente sabe de tudo isso. A gente não sabe que não é o fim não é porque está tendo essa guerra, então que agora, certo? Então, mas nós não estamos orando para que esses reis, esses governantes, sabe? Porque nós acreditamos que essas coisas elas vão ter a tendência de sempre piorar. Porém, nós cremos também que no ponto de vista espiritual da igreja, aí sim é outra história, porque enquanto o sistema que o maligno tem reinado, que tem destruído a terra, quanto mais isso está piorando, enquanto isso a igreja está sendo purificada, está havendo arrependimento, está havendo avivamento. Então, é sobre isso que nós vamos estar orando. Né? Eu comecei já a montar a pauta, hoje eu mandei para um missionário lá de Níger, porque ele vai estar fazendo essa oração por áudio, né? Então, ele vai mandar, a gente vai estar transmitindo aqui. Então, assim, eu já montei a pauta. Então, não é nada disso, assim, não é esse objetivo que nós vamos estar levantando essas 50 horas, não, tá? Então, nós vamos estar orando pelo arrependimento, por avivamento, né? Pela igreja, pelo povo, para que haja conversão. É isso que nós vamos estar orando, né? É aquilo que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar, tá bom? Amém, sim. Eu simplesmente queria falar isso porque eu não podia deixar de falar. Eu estava sentindo realmente poder falar, mas realmente é isso. O propósito da nossa oração, eu estou totalmente de acordo. Trazer arrependimento, que venha o arrependimento, que os olhos deles se abram e que venha a ser implantado o reino de Deus. E eu sim acredito que a partir de tudo isso vai vir um grande avivamento na Europa. Porque nós vemos como move o mundo espiritual, se move o mundo espiritual. Agora, dentro de 2 meses, o apóstolo Polaiola vai vir na Espanha, vai vir na Alemanha, vai vir no Reino Unido, ele vai vir fazer atos proféticos aqui na Europa. Um apóstolo que tem muito mesmo peso espiritual, né, no mundo espiritual. Então, eu sei como as coisas estão se movendo e realmente os filhos de Deus precisamos nos mover nisso, em unidade, em oração, clamando a Deus realmente por arrependimento, que Deus venha tocar as nações. E Deus já está fazendo, a gente pode ver, o rebuliço é grande, muitas vezes a gente não entende, mas... É isso mesmo. Eu dou graças a Deus pela palavra do Johnson, do Júnior, porque pronto, entendo o que ele está a querer dizer, ele no fundo está a querer dizer assim, atenção, tenham de olhos abertos, porque aquilo que parece ouro muitas vezes pode não ser ouro. E o problema da Europa neste momento é um pouco isso, ela foi atrás do ouro e perdeu-se completamente, e é importante que muita coisa vai nascer da Europa, ou pelo menos da Euroásia, digamos assim, e nós temos que pedir discernimento. Eu acho que era importante que cada um de nós pudesse pedir discernimento, sobretudo aqueles que já têm em seu país, não é? Estão a representar o seu próprio país, que possam pedir discernimento daquilo que é importante neste momento orar, não só pelo país, mas aquilo que Deus tem falado relativamente ao conjunto,
e cada vez mais tenho a certeza que é a importância de eu e o Júnior e se mais ninguém se juntar a nós, se calhar nós intercedemos mesmo pela Península Ibérica, porque a Península Ibérica vai fazer muita diferença neste momento, por causa dos combustíveis, e um tratado que se pretende fazer da Península Ibérica já está a dar revolução na Europa. Portanto, é assim, está a ser tudo muito rápido. E eu dou graças a Deus por este todas essas circunstâncias estão está a sendo... acontecer, é tremendo. Estão justamente indo para o cavar, né? Aquilo que o texto fala, né? Que está sendo cavado. Eu queria passar para a Priscila, porque o nosso tempo aqui já está esgotando, e eu queria que ela trouxesse aqui uma palavra. Ela já tem muito tempo que que ela não consegue estar aqui com a gente, então eu queria estar honrando a vida dela, deixar ela falar um pouquinho também. Amém, amém. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto, desde quando eu li hoje cedo, quando você me mandou, pastor, foi justamente o versículo 8, porque ele diz que ele faz o papel do intercessor, né? Quando ele fala, Senhor, deixa ainda este ano, igual Moisés fez com Deus, e é o papel do intercessor, Senhor, ainda não, vamos gerar, né, um pouco mais, deixa eu trabalhar essa situação um pouco mais, para que haja misericórdia, para que haja arrependimento. E eu entendo que é muito legítimo esse propósito dos 50 dias, porque nós somos igreja do Senhor. E como igreja, nós precisamos gerar na terra o que está no coração de Deus. Esse é o nosso papel. Não é a gente entrar nas questões geopolíticas, econômicas. Concordo com o Júnior quando ele fala sobre um outro lado de uma guerra que não é mostrada, mas o nosso foco realmente não é esse. O nosso foco é que Deus mostre, que o Senhor revele o coração dele, o que ele quer, qual é o propósito dele para a Europa, para as nações. E como intercessores, como adoradores, como pessoas proféticas, nós precisamos acessar essa revelação e gerar na terra o que Deus quer fazer. E eu creio que uma das coisas que estejam no coração de Deus, nós oramos já na Torre pela Europa há 2 anos, desde 2020. Tenho amigos missionários na França, na Alemanha, Portugal, na Áustria, na Suíça, e principalmente é o levantar da igreja europeia. Então, eu creio que esse é o nosso papel como igreja de Cristo, né, como nação brasileira, como servos, como as pessoas proféticas que desejam, que anseiam manifestar, gerar na terra o que Deus quer fazer. Agora, nós precisamos nos preparar, porque eu me lembro muito da aula do pastor Rogério, quando ele fala que o principado que atua na Europa é Leviatã. Então, é espírito mesmo de arrogância, de falta de humildade, de sofisma, orgulho, né? Então, isso influencia, inclusive, a igreja. Quando estamos desapercebidos, a gente fica triste quando escuta falar de igrejas brasileiras ou de outras igrejas de outras nações, né, que acabam envergonhando, mas é uma triste realidade, porque às vezes eles vão com um propósito, mas eles perdem o foco porque eles não têm a revelação da guerra. E lá em Josué, no capítulo 4, a gente viu isso. Quando o povo parou diante do Jordão, a palavra diz que eles tiveram a revelação das guerras que eles iam enfrentar. Então, quem revela as guerras é Deus. E ele também nos capacita para enfrentar essas guerras. Então, eu creio que essa triste realidade da igreja brasileira ou da República Dominicana ou a americana ou de muitos missionários, eles perdem o foco porque eles não conhecem as guerras. Eles não sabem como eles têm que se portar. Quem é o inimigo que eles estão enfrentando? E, às vezes, até os missionários deixam, né, de ser missionários, eles passam a trabalhar e começam a se envolver, ter uma vida
comum perde o foco. Verdade. Então, nós precisamos estar focados agora, que nós, como igreja, vamos gerar os propósitos de Deus sobre a Europa. Eu acho isso fantástico, legítimo. Nós vamos clamar pelo levantar da igreja, porque nós cremos que vai haver um avivamento em lugares que já foram berço do avivamento mundial, como a Inglaterra, como a Alemanha, né? Lugares que Deus levantou pessoas que manifestaram mesmo a glória, a presença, o poder do Espírito Santo nessas nações, e que hoje são lugares desertos, são ruínas. Então, é um tempo de restauração desses lugares, dessas ruínas e dos propósitos de Deus, né, nessas nações. Então, que a igreja do Senhor se levante. Agora, nós precisamos nos preparar, porque o nosso inimigo é um principado terrível, que se chama Leviatã, e nós precisamos nos preparar com jejum, com oração, pedir ao Senhor as armas específicas, porque eu me lembro bem o apóstolo Rogério falando, né, com Leviatã, nós precisamos levantar altar de humildade, de arrependimento, de confissão, de humilhação diante do Senhor. Então, essas são as nossas armas, a intercessão, o jejum, a declaração da palavra, a oração, a adoração, o louvor. Então, essas são as nossas armas. E nós precisamos ter plena revelação do coração de Deus para esse tempo. São tempos difíceis, nós vamos ter retaliações, porque as retaliações existem. Quando nós nos posicionamos, nós vamos empreender algo no reino do Espírito, há resistência, tanto de estruturas humanas, como de estruturas espirituais. Então, nós precisamos também conhecer, além das armas, os escudos. Eu tenho falado muito isso, tenho aplicado na minha vida, porque aqui nós estamos vivendo batalhas espirituais muito fortes. Só que a ação desses escudos, dessas armas, é imediata. Então, nós recebemos setas contra a nossa alma, enfermidades contra o nosso corpo, pessoas da nossa família, discussão, confusão. Então, nós precisamos levantar os escudos de intercessão, muros de fogo, ungir a nossa casa, ungir o nosso território, arrancar as setas que vêm através de palavras, desânimo, prostração que vem do nada, uma angústia, uma tristeza que vem do nada e que você sabe que não é uma angústia de espírito para você gerar algo no espírito, que você está em guerra, então você sabe que é uma seta que você está recebendo. Então, entrar no esconderijo do Pai, vestir o manto da invisibilidade, levantar escudo, pavês, broquel, escudo da fé, vestir a armadura. Você lembra que a Ana falou assim, estou sentindo saudade daquelas palavras que você escrevia todo dia. Então, agora eu queria te pedir uma missão de todo dia escrever um desses escudos, né? Uma dessas ações que nós podemos fazer para que a gente possa levantar esses escudos, estar vigiando, né, para essa guerra. Então, todo dia você fala de um, né? Ou se você acha que é difícil escrever, você pode gravar um áudio. Mas aí, assim, na medida disso, a gente até chegar no dia que a gente vai começar essas 50 horas, a gente já vai ter ouvido de bastante sobre isso e está se preparando para essa mobilização. Mas pode continuar. Amém. Não, é isso. Era isso que eu queria falar. E nós vamos começar, eu creio, um jejum, né, pastora? Vai estabelecer um tempo de jejuns para esses dias. Eu acho que, como a gente está lidando com um principado que atua na Europa, que é Leviatã, tirar carne é imprescindível, porque a carne está relacionada ao orgulho. Então, tirar a carne vermelha, frango, peixe, a gente precisa desse revestimento e se preparar, porque vai ser exatamente nessas situações que nós vamos ser retalhados, né? Em relação ao nosso eu, pessoas que têm problema com orgulho, pessoas que têm problema com arrogância, vão se sentir incomodadas
Eu digo isso por assim, experiência própria mesmo, que a gente vive nos seminários de Neuza Oca, quando a gente se depara com essas situações, a gente é retalhado exatamente nessas áreas, aí a gente precisa dos escudos. Em relação à palavra, a Ana falou aquele dia, eu até ia conversar, porque assim, isso foi uma direção para aquele tempo, né? Não necessariamente poderia ser para agora, para a base, mas já que a líder está falando para fazer, então vou fazer, vou voltar a fazer. Dos escudos. Gente, eu vou estar orando e buscando também conselho para a gente estar estabelecendo esse jejum, mas nós vamos fazer da carne. Agora eu vou ver aqui quais os dias, quantos dias ou tantos dias. Eu queria estar falando para vocês assim, esse grupo do apóstolo Rogério, ele divulgou lá essas 50 horas de oração. As pessoas já apareceu até um pastor que mora lá em Jordânia, e ele lidera uma torre, viu, Priscila? Uma ótima pessoa para a gente conhecer, né? Ele lidera uma torre de intercessores também. Então, ele falou, pode contar comigo, eu vou, né, chamar os intercessores de vários lugares da Europa, e eu creio, assim, que Deus vai nos encaminhar a essas pessoas, tá? Então, o Júnior também está me convidando para participar de um grupo também, né, aí da Europa, e se a líder dele permitir, eu vou estar divulgando ali também. Então, nós vamos estar divulgando para pessoas, principalmente, em primeiro lugar, pessoas que moram na Europa, mas para todas as pessoas, independente se moram na África, né, na Ásia, vamos estar divulgando. O importante é que sejam pessoas que realmente têm uma aliança com Jesus, né? Tenham esse coração circuncisado, tenham essa vida entregue no altar mesmo. E então a gente vai estar convidando pessoas para fazer parte dessas 50 horas, tá bom? E a gente vai estar preparando. Eu vou pedir também a Cida Nicolau para nos apoiar. Vou pedir para que ela nos ajude fazendo essas pautas. Então, irmãos, o Senhor vai estar encaminhando tudo. Fiquem tranquilos, tá bom? Mais alguém quer falar? Muito importante, porque o nosso tempo está no fim. Cláudia, você está aí? Que bom te ter aqui hoje. Jusileia, quer falar alguma coisa? Élvia? Pastor Luiz já foi, né? Lívia? Não? Pastora Elma? Sim, eu quero dizer que estou maravilhada com o Senhor. Tudo ele tem um propósito, né? É Débora, né, que falou agora, nos deu uma aula aí que fiquei encantada, né? Maravilhada mesmo. E eu quero, sim, sabe, estar aprendendo com ela acerca desses escudos e tudo. Quero estar, assim, me envolvendo, né? E estar aprendendo, crescendo junto aí com vocês. E vamos que vamos. Glória a Deus. Vou te adicionar no nosso grupo, então, pastora Elma. Pode, vou te adicionar no nosso grupo. Você está acompanhando, então. Vai ser bênção. Vai sim. Amém. Amém. Deus tem te usado tremendamente. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, então vamos encerrar? E vamos estar orando, então, para Deus estar preparando essa aula próxima semana, que em nome de Jesus não tenha nada, nenhum impedimento, né? Que o Senhor possa trazer sobre nós esse conhecimento, essa revelação das chaves que estão ali, que são chaves para a guerra, né?
da adoração, no sacerdócio, ali tem chaves. E eu creio que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus. Priscila, eu vou pedir para você orar por nós. Amém, amém. Vamos orar. Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso que nós tivemos com os nossos irmãos. Deus, eu creio que o Senhor tem levantado um grande exército, um exército de joelhos dobrados, um exército, Senhor, de intercessores, de homens, de mulheres, Senhor, que tem um propósito que não é pessoal, mas é o teu, aquilo que está no coração. E é nesse lugar, Senhor, que nós queremos estar, ao seu lado, Jesus, posicionados com o Senhor nas regiões espirituais, para compartilhar a sua autoridade, o seu governo sobre a terra, como sua igreja, como sua noiva, como sacerdotes, Jesus. É assim que nós queremos estar, nós queremos ter acesso à revelação do seu coração, à revelação dos teus pensamentos, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor espera de nós, porque nós somos pessoas, ó Deus, que temos propósito, nós temos um sentido na nossa vida, a razão da nossa vida é fazer a tua vontade, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos marcou com um chamado, o Senhor nos marcou com um propósito, Senhor, e nós queremos manifestar, nós queremos cumprir, Senhor, nós queremos ser fiéis, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer neste tempo, Senhor. Guarda, Senhor, todos os nossos irmãos, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. Nós pedimos agora a cobertura do teu sangue sobre tudo que diz respeito a nós, onde está escrito o nosso nome, Senhor, os nossos filhos, os nossos bens, redes sociais, documentos, contratos. Nós pedimos agora a cobertura do teu sangue, Senhor, nos livrando de toda ação contrária, de toda retaliação. Ó Espírito Santo, nós pedimos agora o governo sobre as nossas emoções, o governo sobre a nossa alma, os nossos pensamentos, que o Senhor venha nos trazer a ousadia, que o Senhor venha nos trazer, Senhor, ó Deus, a fortaleza, Senhor, e a alegria, Senhor, ó Deus, de fazermos e cumprirmos o propósito do Senhor através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Direção, Deus, e sermos obedientes. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. queridos. Amém. Obrigada a cada um de vocês. Louvo a vida por cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu creio que o Senhor separou cada um de vocês para estar nesse exército, né? Como o Senhor me mostrou, um exército sem rosto, um exército marchando, eles vestiam pijamas, eles estavam despertados. Então, o Senhor tem levantado esse exército, e eu creio que vai ser como Joel 2. Eles vão avançar com ligeireza, com força e com coragem. Eu creio em nome de Jesus. Viu? Não temam. Tenham coragem. Amém? Sejam fortes e corajosos. Em nome de Jesus. Obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Leonardo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, pastora Elma. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Júnior. Só nas madrugadas, Jesus amado. Glória a Deus. Paz, meus queridos. Deus abençoe vocês.